Tem nada a ver com isso. Marcos capítulo 2 é um texto bastante conhecido, mas Deus colocou esse texto no meu coração. Eu vou esperar todos achar, porque tem pessoas que pensam que Jesus não tem casa. Meu Deus! Marcos capítulo 2. Todos acharam? Amém. É um pouquinho extensa, mas eu vou ler 12 versículos e você preste só atenção no versículo. Diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Quantos podem dizer amém? Amém! Muitos irmãos se asseguram que só porque foi Jesus que disse, aí até afirma que Jesus não tinha casa para morar. Jesus tinha casa para morar, sim ou não? Sim. Tinha, Jesus tinha casa. A Bíblia diz, amados, que Jesus, ele entrou outra vez em Cafarnaum. Eu quero até mesmo citar aqui, muitos pregam nessa passagem a respeito dos 4 homens, prega a respeito do paralítico, mas eu quero pregar sobre esta casa, de quem era, e de 5 coisas que acontecem quando a casa está cheia. Ou melhor dizendo, 5 coisas quando a presença de Deus está dentro da casa cheia. A Bíblia, irmãos, aqui nesse texto que lemos em Marcos, eu sei que os irmãos são do reprove, do Xarabacai, eu também sou. Se Deus mandar eu plantar a bananeira e sair aqui, eu saio. Os irmãos me conhecem. Mas eu quero que você preste atenção que muitos pensam que Jesus não tem casa. Se eu não tenho alguma coisa, como que eu vou te oferecer? É, Deus, é verdade. E só se oferece quando tem. É verdade, Deus. A Bíblia diz nesse texto, irmãos, que 4 homens decidiram entre si pegar um homem paralítico e a todo custo colocar diante de Jesus. A Bíblia diz, amados, que no capítulo 8, versículo 20 de Mateus, se não me foge a memória, o próprio Jesus, amado Diácono Osmar, Jesus dizendo assim: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho,
Mas o Filho do Homem, irmão Petrúcio, não tem onde reclinar a cabeça. Aí o povo pega essa passagem e diz: Jesus não tinha casa. Eu vou te provar dentro da Bíblia que esta casa aqui, porque se é a minha casa, o indivíduo está perdido se ele estourar o teto. Eu jogo pedra, não sou louco não, mas jogo pedra. Ei, rapaz, está fazendo o que aí? Quem está pensando que aí é a casa da mãe Joana? Mas os irmãos conhecem Jesus melhor do que eu. Jesus, ele é passivo, ele é ordeiro, ele é de paz total. Muitos dizem que a casa era de Pedro. Que casa de Pedro? Que nada. Se a gente ler a história, eu quero aqui provar dentro da Bíblia, irmãos. A Bíblia diz no capítulo 4, não precisa abrir não, só para você prestar atenção. No capítulo 4, versículo 13 de Mateus, a Bíblia diz assim: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. No texto que nós lemos, a Bíblia diz: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se o povo, a multidão, a igreja do conselho, que ele estava em casa. Aleluia. Jesus está em casa, Jesus está aqui hoje. É por isso que a casa está cheia. Quando Jesus está, irmãos, a casa tem que estar cheia. Glória a Deus. Se Jesus não estivesse aqui, nem eu estaria. Vou fazer o que aqui? Dá licença? Não se preocupa com muitos linguajar, eu sou da Bahia, irmãos, é assim mesmo. Amém? Aleluia. Dá para se entender que a casa era de Jesus. Então, primeiro, tinha tanta gente que aqueles 4 homens tentaram entrar na porta, mas olha aí o irmão como está na porta. Não dava para entrar porque tinha muita gente na porta. Mas eles colocaram o desejo no coração: nós temos que realizar o sonho deste homem. E por onde? Janela, estava gente espendurada de todo que é lado. Lá no vitrô tinha gente de todo lado. Na porta tentou empurrar, o povo dizendo: você quer? Não dava para entrar. A Bíblia diz que ele estava numa cama, o paralítico, levaram com cama e tudo. Tem que ter sacrifício. Quer receber bênção de Deus de graça? Está pensando que é assim? Já chega a salvação. Já chega muitas bênçãos que Deus tem colocado na sua mão. Tem que ter sacrifício. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que a todo custo aqueles homens pensaram de uma forma e de outra e não acharam. Começaram a observar de fora. Não sei se eu sou construtor de obra. Eu não sei se tinha 2 caídas a casa. Não sei se tinha 4. Não sei se era somente uma, a caída do telhado. Mas um olhou para um, para outro e disse: ó, é a única solução. Olhando de um lado, olhando de outro. Não se preocupa com glória não. Só entenda que a casa está cheia, Jesus está aqui. Glória a Deus, aleluia. Tem muitos pregadores que ficam preocupados com glória, aleluia. Eu estou vendo que você está atento no que Deus tem para você aqui. Tem crente aqui que depois dessa mensagem vai ter dinheiro até para comprar casa. Até para comprar casa. Xandaia Cavaçu e Decalavassura. Glória a Deus. Resumindo, porque meia-noite passa rápido. Não sei, irmão Petrúcio, se eles descobriram uma escada, se um andaime, minha irmã. Eu sei que um pega dali, pega daqui, outro sobe lá. Conseguiram colocar o camarada em cima da casa. É o que eu disse: se a casa fosse minha. Tá um barulho aqui em cima, o que é? Quando tira uma telha, o que você está fazendo aí? Não é assim que você ia fazer? Ia ou não ia? Ia sim, lógico que ia. Mesmo sendo crente, quando joga pedra já sai lá, tem uns que mas não. O homem que ele queria estava no centro, no meio da casa. E eles descobriram o telhado, irmãos, e a Bíblia diz que agora eles começam a baixar a cama, o leito, com uma corda no meio.
O sacrifício. O camarada, se fosse eu, ia ficar paralítico pro resto da vida. Abaixou. Aí você diz assim, será que essa casa era de Jesus? Vamos para a Bíblia. Meu Deus. A Bíblia, nada melhor do que a Bíblia. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 35. E versículo, só para você saber que Jesus tem casa. E quando ele fala, eu vou te dar uma casa, é porque ele tem condição para te dar a casa. Eu vou ler para ganhar tempo. Não vou ler do 35 ao 39. Eu vou ler do 38 ao 39, que diz assim. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe, quem buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde mora? Ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Jesus tinha casa ou não tinha? Tinha. Eu quero te afirmar que esta casa aqui era de Jesus. Pois bem, desceram paralíticos, irmãos. Primeiro, quando Jesus está, a presença de Jesus está, a casa enche. Quando Jesus está, a casa enche, irmãos. A Bíblia diz que tem palavra. E aonde tem palavra, irmãos, a Bíblia diz que o paralítico desceu ali. Aonde tem palavra, o paralítico desceu. Aqueles 4 homens se esforçou, fez com que descesse. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para eles, para os 4 que trouxeram o paralítico, vendo a fé deles, disse ao paralítico, glória a Deus. perdoados estão os teus pecados. Tem crente que odeia ver você ser abençoado. Crente que odeia ver você ser abençoado. Glória a Deus. Não vira pro seu irmão, não vira pro outro lado e diz assim, problema seu. Xarai, devassa. É problema dele. Alguém ali dentro começaram a razoar dentro do coração e disseram assim, mas quem é este que pode perdoar pecado? Ele está se colocando no lugar de Deus. Quem é este se não Deus para perdoar pecado? E Jesus que conhece ontem, hoje e amanhã, Jesus conhece, ele sabe. Você não sei qual é o outro dia da campanha hoje? Não é culto normal. É culto normal? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, conhecendo a razão dele estar razoando, por que vocês estão razoando? Ou por que vocês estão pensando dessa maneira? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados? Ou para dizer para ele, levante e anda? Qual dos dois? A Bíblia diz que eles ficaram, ó. Aleluia. Quando Jesus está, quando a casa está cheia, quando a palavra, há perdão. Aleluia. Jesus perdoou o pecado. Glória a Deus. E aí Jesus ficou, eu vejo Jesus irado naquele momento. Olha, para você saber que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, disse para o paralítico, levanta e anda. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, que o paralítico levantou, já pegou a sua cama, porque na época fala cama, mas era uma esteira. Colocou a esteira, enrolou a esteira, colocou dentro da cama, debaixo do braço, e começou a glorificar a Deus sem dúvida nenhuma. Aleluia! Quando a presença de Deus está, quando a casa está cheia, quando tem palavra, quando tem perdão, tem maravilhas, tem milagres. Eu tenho certeza que Deus vai entrar, não, já entrou no lar de crente e irá dar vitória, porque Ele contemplou o seu sacrifício. Interessante nessa passagem, irmãos, que tem muitos crentes habitolados. Eu vou falar de assembleia porque eu sou da Assembleia. 46 anos dentro da Assembleia. Nasci, me criei, fui apresentado dentro da Assembleia de Deus. 46 anos dentro da Assembleia de Deus, é habitolado que nem cavalo embargado. É pecado isso.
Isso também é pecado, isso também é pecado, isso também é pecado. Quando abriu o curral, me permite a expressão, nada disso era pecado. Meu Deus. Salve o Senhor. Outro dia eu falei para uma irmã, põe um monte de manteiga na mão na hora que você chegar na sua casa e tenta segurar todas elas na mão, aperta bem. Vai sair tudo por aqui. Pode estar fechado como for. Jesus, irmãos, sabe aonde que ele comprou a casa? Porque muitos não sabem a história. A Bíblia não relata que o pai de Jesus morreu. Quem era o pai de Jesus? Era José, o carpinteiro. Pai de criação, sim. José, o carpinteiro. Chegava alguém na casa de José e disse assim: olha, eu quero uma mesa com 4 cadeiras. Ele ia lá, derrubava a madeira, presta atenção. Ele ia lá no mato, derrubava a madeira, fazia a mesa, fazia as cadeiras. Um ano depois, quem sabe, a Bíblia não registra, eu que estou dizendo. Um ano depois o camarada voltava lá e disse: ah, está pronta a sua mesa. Um ano depois. Mas com Jesus é diferente. Aleluia. Jesus você pede de manhã, de tarde está na mão. Você pede de tarde para Jesus, quando for de noite está na mão. Você está pedindo hoje, amanhã, de manhã pode estar na sua mão. Jesus tem pressa. Eu vejo Jesus se apressando para abençoar a crente aqui nesta. Essa é a terceira irmã de lá para cá. Fica de pé, você, minha amada. Você mesmo que está me olhando. A terceira irmã de lá para cá é você mesmo. Fica de pé. Aleluia. Xandaia Navassuida e Candarápia. Faz assim com as duas mãos. Não vai ficar assim, não. Vai fazer assim, ó. Eu creio. Deus está, reservou e está embrulhando, não é? É por isso que demorou. Marque a data de hoje, dia 19 de agosto. É uma data inesquecível. É o dia que está vencendo a minha habilitação, Jesus. É uma data inesquecível. É aquele que eu fui lembrar dessa data, Jesus. Mas Deus manda te dizer: aguarda dentro de 18 dias. Eu creio, Deus. Eita Deus. Em vez de uma, em vez de duas, vem 3 de uma vez. É por isso, serva minha, que demorou um pouquinho. Pode sentar. Testifique, não precisa ligar para mim não, mas manda recado pelo pastor, que eu vou dar glória a Deus misturado com aleluia e vou mandar para cima. Lavácia, lavassúria, calavassúria. Deus está se apontando para abençoar a crente aqui nesta congregação. É por isso que você não pode julgar e nem apontar o seu irmão, porque você não conhece o candarábia dele com Deus. Faz tudo que me rede. Aleluia, Jesus, aleluia. Meu Deus. Fala, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É Ele que está aqui. Esquece eu, esquece o pastor. É Ele que está aqui. E na igreja a gente ouve muitas vezes: o anjo está passeando. Deus está aqui. O anjo é maior do que Deus. O anjo é maior do que Jesus. O anjo só desce se Jesus mandar ele descer, senão ele fica lá. Mas nessa noite desceu, foi uma comitiva junto com ele. Esse negócio de Jesus não ter casa, porque a raposa tem, o passarinho também tem, o pardal tem, mas eu não tenho. Ele disse isso, irmão, porque ele trabalhava de dia e de noite, como até hoje faz, então ele não tinha parada certa. Mas Jesus comprou aquela casa fazendo cadeira, não estou dizendo que era cadeira e mesa, mas como era carpinteiro, tem de tudo, né? Vamos dizer aí que ele fazia cadeira, fazia mesa, fazia púlpito. E ele foi lá, sabe aonde? Na cidade marítima. Onde é a cidade marítima? Hã?
marítima é onde? Santos. Só porque você tem uma casa na praia, olha lá, está na praia. Vai trabalhar, vai orar para Deus te dar uma também lá na praia. Por que fica aí apontando para lá e para ver? Deixa o irmão gozar daquilo que Deus fez. Não mandei ninguém me convidar para pregar, mas tudo que entra aqui sai. Esse negócio de criticar porque o irmão tem uma casa na praia. Jesus tinha casa onde? A Bíblia diz que era cidade marítima. A cidade marítima era lá na beira da praia. E a casa dele não era pequena não. A casa dele não era pequena não. Cabia, gente. Eu vou te provar dentro da Bíblia que a casa dele cabia mais. Abra sua Bíblia aí, eu quero que o irmão de voz altiva leia para a igreja ver que Jesus tem casa para dar, Jesus tem casa para emprestar se quiser. Jesus, eu quero. Logo, só falta mais um pouquinho o preço para pagar e um negócio desse. João, um dos irmãos, eu até peço, se tiver uma das irmãs também com voz altiva, João capítulo 2, versículo 11 e 12. Veja quão grande era a casa de Jesus. Jesus não é miserável não, que nem eu, que nem você, viu? Jesus, ele dá, como disse o médico Lucas, é uma medida recalcada, sacudida, e nem empurra com peça, é transbordante o negócio que Jeová manda. Leia para nós aí, os irmãos, prestem atenção. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Volta um pouquinho, vamos contar. Desceu para Cafarnaum, desceu para quê? Para casa de quem? Quem morava em Cafarnaum? Jesus. Morava mesmo em Cafarnaum? Vocês têm certeza? Morava. Desceu Jesus, vai contando. Jesus, a sua mãe. Peraí, vai devagar, porque senão eu vou perder a conta aqui. Jesus, não estudei muito. Jesus, a sua mãe, seus irmãos. Quantos irmãos ele tinha? 3. Os 3 irmãos? Tinha 7. Precisa ler Bíblia. Não mandei ninguém me convidar. 7 irmãos. Ele, a mãe e 7 irmãos. 2 mais 7. Vai contando. E seus discípulos. Quantos? 12 e 9. Tá bom, pode sentar. Ele convidou 21 pessoas para vamos lá comer, vamos beber e comer lá em casa. Por que o seu pai não estava? Porque o pai já tinha falecido. E era só eles, 21 pessoas. A casa era grande ou não era? Tava. E continua lendo, tá fechada já? Não sei para que fechar a Bíblia, deixa a Bíblia aberta. A Bíblia só se usa fechada na cabeça do cão. Ricardo não dá para abrir, nós usamos fechada mesmo. E ficaram ali não muitos dias. Mas ficaram alguns dias. Tá bom. Passaram uma temporada ali, na casa de praia. Por que eu não posso ir para a praia, meu irmão? Por que você não pode ir? Hã? Se você for ler o livro dos evangelhos, Jesus não saía da praia. Fazendo o quê? Fazendo o quê na praia? Mas olha lá como você vai andar na praia, claro. É verdade. Vigia, né? Uma certa vez Jesus foi para a praia, tinha morrido, ressuscitou, e os discípulos falaram: rapaz, vamos ficar fazendo o que aqui? Vamos pescar, vamos pescar, vamos pescar, vamos. Foram pescar. De repente, irmãos, apareceu um homem na praia. Isso era de manhã. Jesus, de vez em quando, ele faz uma surpresa. É por isso que você tem que estar atento. Jesus faz surpresa de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A Bíblia diz: meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Agora tem muito. Você sabe por que Jesus disse assim? O Deus disse para Gideão: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Irmãos, pela misericórdia, eu li a Bíblia algumas vezes. Não vou dizer quantas vezes, não, porque o pessoal pensa que a gente quer se engrandecer. Estou fechando. É porque eu nunca encontrei na Bíblia Deus dizendo assim: o Senhor é contigo, varão vagabundo. O Senhor é contigo, varão valoroso. Por quê? Porque ele trabalha, o pai trabalha até agora. E aí o que acontece? Jesus estava passeando na praia, de repente vinha vindo lá um barco. E quando desceu na praia,
Aquele homem, que eu não vou dizer o nome que você já sabe, chegou assim e disse assim: "Tendes alguma coisa para comer aí?" E ele disse: "Rapaz, pescamos a noite toda, não pegamos uma piaba. Passamos a noite toda pescando, não pegamos um lambari. Faz o seguinte, vai de novo lá e lança do lado direito." Olharam assim para um, para outro, tava lá quase todo mundo de novo. Aleluia! Desde as 8 da noite até as 4, 5, 6 da madrugada, não pegamos nada. Esse homem manda: "Vamos lá, vamos lá." Chegou lá quando... Eita Jesus! Glória a Deus. Enroscou. "João, vem cá." João gritou de lá: "É Jesus." Aquele homem que mandou nós vir aqui, o nome dele é Jesus. É Jesus, irmão, é Jesus quem manda. E quando ele manda, até o fórum abre dia de sábado, até o fórum abre no domingo, até o INSS assina a sua vitória. Quando Jesus manda, o negócio muda de figura. A Bíblia diz que Pedro estava nu da cintura para frente, ele estava com o cirô na samba canção, e a Bíblia diz que ele dentro d'água, com vergonha de Jesus. Depois veio todo descabriado. Jesus tinha pedido pão para eles: "Vocês têm alguma coisa para comer?" Quando eles voltaram com 153 grandes peixes, a Bíblia diz que quem estava na praia lá, minha irmã, virando o espeto assim: Jesus. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, glória a Deus. Jesus já estava cá na praia de novo, com peixe e pão na brasa. Mas se ele tinha pedido minutos atrás, quem foi que deu para ele aquele pão e aquele peixe? Irmão, se o peixe, quando Jesus disse assim: "Vem cá, que hoje é seu último dia", e você por que não obedece? O peixe, quando os discípulos chegaram, já tinha peixe para eles. Jesus disse assim: "Olha, agora vocês trazem do que vocês pescaram para fazer aqui. Isso aqui sabe quem é? É meu." Jesus vai surpreender crente aqui nesse lugar. Em derreve a aleluia. Até na rua, quando você andar, começa a ficar atento, porque Deus vai falar com você no meio da rua, mesmo que o povo te chame de louco, mas a sua vitória vai estar no meio da rua. Tem crente aqui que vai tomar posse de vitória no meio da rua, amado. Você já viu isso? Jesus não tem lugar para abençoar, não. Ele abençoa dentro de casa, na empresa, lá no escritório. Ah, você não sabe dar maior. Jesus, quando ele quer abençoar, irmãos, ele usa até o macumbeiro. Tem pessoa que tem medo de macumba. Passa na encruzilhada e diz: "Misericórdia." Clama o sangue de Jesus e dá um pontapé e desfaz aquilo no nome de Jesus para aquela vida ou aquela pessoa. Não se preocupa não, que o seu nome não vai na boca do sapo, na boca da garrafa, debaixo da terra espetado, junto com não. O seu nome já está escrito no livro da vida. Crente não pode ter medo. Deixa de ter medo se você tem medo. Ai, hoje eu vou ficar em casa só. E Jesus vai para onde? Quem tem crente? Não vou apontar aqui não para não fazer feio. Crente, não, pensa. Quando apagou a luz que está só, meu Deus, se você deixar acesa. E Jesus fica onde nessas horas? Jesus ainda continua guardando os seus, irmãos. Tá? Eu às vezes não conto muito por aí, mas está aqui um homem que já poderia estar debaixo de 7 palmos da terra. Mas está vendo esses olhos aqui? Que a terra não há de comer? Ela está enganada. Eu vou fazer parte do arrebatamento da igreja. A terra não há de comer. O céu está me aguardando e está te aguardando. Eu quero dizer para esse irmão aqui: eu não sei aonde tu trabalha, mas Deus está trabalhando ao teu favor. O salmista, Jesus. É forte, Jeová.
Jeová. Já estou terminando, irmão. Falta só 2 horas a mais. A Bíblia diz no livro de Salmos 91: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. É 11.000 inimigos que tu tem. Eu também. Sem contar alguns que aparecem dentro da igreja para nos aporrear, até atormentar. Mas Deus manda te dizer que esse ano você vai dar culto. Você vai dar culto. Você vai dar culto. Você vai dar culto de gratidão ao meu nome, diz o Senhor Jeová. Irmãos, não existe ninguém maior do que o Deus que você serve. Porque temer as potestades, a Bíblia diz, temer aquele que tem poder para lançar a alma, corpo, dentro do inferno. O homem mata o corpo, mas a alma sobe para Deus, o espírito sobe a Deus. Mas Deus, temer a Deus que tem poder para lançar no inferno, alma e corpo. É verdade. Erga a cabeça, irmão. Faça que nem Elias Silva canta. Ergue agora a sua cabeça. Não importa se estão falando, se estão atirando pedra, se não estão acreditando. Creia no Deus que você está servindo, que você vai ver o céu vir ao seu encontro. Para encerrar, eu falei brincando que amanhã também eu trabalho. Tá pensando que eu sou que nem você? Eu sou aposentado, mas eu trabalho, irmãos. 93 Deus me aposentou. E o que você tem? Não é da sua conta. Curioso. A curiosidade matou, irmãos. A curiosidade não mata, sabia? Eu provo para você dentro da Bíblia que um curioso morre. O curioso... Eita, Jesus, não deixa eu falar não. Eita, Jeová aí, ó. Eu não vou mostrar na Bíblia não, senão você vai deixar de ler Bíblia. Mas o curioso morre. Teve um camarada, irmãos, que a arca de Deus tinha 3 coisas lá dentro. Os irmãos sabem qual que é? Você fala, não, eu sei que você sabe. Se não souber, tá aqui dentro. Vai pesquisar o que você acha. 3 coisas tinha dentro da arca lá, da aliança, do concerto que representava o próprio Deus. E teve um camarada que foi lá e abriu a capa, a tampa da arca. Morreu. Morreu. Curiosidade e precipitação mata. Tá bom? Não precisa ficar curioso. Não precisa se apressar, ter precipitação. Aguarde que Deus está trabalhando ao seu favor. Para encerrar agora, eu morava num apartamento ali na Tiradentes. Eu, a minha esposa. Pensa para todo lado. Conhece alguns deles. Talvez você já ouviu falar do Isaac. Ele canta muito por aí. Deus tem me alegrado muito com a vida daquele moço. Tenho 3 filhas, 2 filhos, o Isaac e Renan. Renan é um militar da aeronáutica. A Bárbara, Noemi e Débora. E eu tava naquela, sabe que é terreno? Você abria a porta do armário, a maçaneta, a dobradiça não tinha, caía. Abria a porta da geladeira, a borracha caía. É por isso que o meu Jesus me entende e te entende. Você sabe por que ele veio aqui na terra? Não foi só simplesmente para morrer, não. É para conhecer tudo isso que você passa. É verdade. Hoje não tem. Jesus passou um momento de não ter. Mas vai ter momento que vai passar lá. E o redevô que nevasse amarelo vai sair. E tem cana sui nevasse mais. Aleluia. O que você falou? Não é para você, é para ela. Já estou encerrando, pastor Felipe. Só um minutinho, só deixa eu falar isso aqui. E tem pessoa que não pode passar prova que desvia da igreja.
Meu Deus. Se você estivesse na minha pele, você largava mulher, esposa, filho, apartamento, aposentadoria e sumia desse mundo aí. Mas a minha Bíblia diz no livro de Salmos, irmãos, que nunca viu o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Mas entra dentro do seu cana-súbia e rebe a súbia para ele, e ele mandará com abundância. 5 filhos, eu, a esposa, 7, e não tinha absolutamente nada. Vou contar isso aqui para encerrar. Vocês entenderam a mensagem? Se você quiser me convidar para sua casa de campo, pode me convidar, eu vou. Não sou orgulhoso, não. Ainda levo uma bola para jogar junto. 5, eu, a esposa, 7. E quando abri o armário, nem sal tinha. E quando acaba o sal, o negócio está feio. Você compra 10 quilos de feijão e compra um pacote de sal. Você acaba o arroz, o feijão, compra de novo, acaba o feijão, o arroz, compra de novo, acaba e o sal está lá. Mas quando acaba o sal, o negócio está preto. E eu olhei e disse: não tem nada, Jesus. E Deus disse assim: não se desespere. Eu falei: eu não, mas dá uma olhada do meu lado aqui. A Bíblia diz assim: pedi e não receber porque pede mal. Os meus filhos, alguns com 1 ano, eles eram os camaradas que sabiam pedir. Quando eles diziam mê, eu falei: eita, precisa colocar uma madeira. Isso era 3 horas da madrugada e não tinha nada. Mas eu falei para minha esposa: coloca a panela de arroz na mesa, coloca a panela de feijão na mesa, coloca a panela de carne na mesa e a panela de salada. Vamos orar para nós comer. Eu não esqueço, não dá para esquecer. Quem passa não esquece. Mas hoje você pode ir lá. Sábado eu fiz 22 anos de casado com a minha véia. É véia, mas é nova. Os fundos da panela estão amassados, mas pode ir lá, não falta o pão, não falta o arroz, não falta o feijão, e de vez em quando ainda tem até uma feijoada para nós. Mas naquela manhã, naquele meio-dia, não tinha absolutamente nada. E eu disse para ela: coloca as panelas que nós vamos orar para nós almoçar. O meu filho Renan, que hoje já está com 21 anos, disse para mim com todas as vozes: comer o quê? Eu disse: feijão, arroz, carne e salada. Pô, irmãos, é 21 sexta-feira no monte, 70 sexta-feira no monte, 7 sexta-feira no monte. O diabo tinha que ir lá pro lado da Ipucena, pular para a Guararota lá. Você também não sabe, não? É Dutra. Depois para Fernando Dias e depois de Escamberá por aí. E eu comecei a orar e eu abri o olho assim, como uma pessoa que não tem amigo certo, né? Um olho fechado e outro aberto. Quando eu olhei, irmão, meu filho estava assim. Como disse, eu quero ver o que vai acontecer. Jesus abençoa esta panela, abençoa este alimento, abençoa a mão de quem fez, a de quem comprou. Falei: Jesus, a gente mal começa a orar, já veio a perturbação. Paramos a oração, pastor, e minha esposa foi lá abrir a porta. Quando abriu, a vizinha disse: eu interrompi, vocês iam almoçar? Poxa vida, falou: não, nós estamos se preparando. Só porque você come bife 2 dias, você já reclama? Não estou nem aí. Aleluia. Ah, mas hoje é só feijão e arroz e esse... Aí eu gosto. Você precisa cair aqui dentro e ler a Bíblia para saber que Deus cuida. Glória a Deus. A vizinha disse assim: olha, eu convidei a minha família toda de Suzano ontem para eles virem almoçar aqui em casa. E eu fiz aquela panelada de arroz. Jesus é lindo, não é?
O diabo é que não vale R$1.000. Fez aquela panelada de feijão. Fez aquela panelada de frango ao molho. E uma baita de uma bacia de salada. E eles agora acabaram de ligar dizendo que houve um imprevisto e não pode vir ninguém. E vai espete e sai. Eu falei, vai nada. Pensa numa família de baiano que come. E ela me trouxe, irmãos, a vasilha de feijão, a vasilha de arroz e a vasilha de salada. Eu vi. Trouxe a vasilha de feijão, a de arroz e a de salada. Ainda trouxe a sobremesa. Eita, Jesus. Essa foi mais perto que eu, que você vai camarada de frente, carregando hoje. Por causa disso, meu Deus vai te surpreender nessa terra. O meu Deus vai te surpreender de uma maneira que não vai ter condição de guardar naquele armário. Aleluia! Glória a Deus! Deus é lindo! Oh, glória! Pense em um Jesus que saiu daqui e foi na casa dela sem sair daqui. Você entende isso? Pensa em um Jesus que saiu daqui, foi na casa dela sem sair daqui. É o Jesus que você serve. Ele é onisciente. Ele sai daqui sem sair. Dá pra entender um Deus desse? Não dá. Mas servir é uma coisa linda. E ele olhou tudo lá dentro. Eita, Jeová! Oh, glória! Seu esposo tá aqui. Está trabalhando. Aleluia, Deus! Os irmãos ouvidos, os irmãos conhecem essa irmã. Glória a Deus. Derreste a lavassura. Jesus, eu preciso terminar, senão nunca mais eu prego aqui. Até a próxima. Meia-noite, vigília, com glória. Se prepare, irmã. Eu tomo café com leite, tomo ele preto. Se não tiver açúcar, que não é, eu tô falando se não tiver, mas eu tomo café. Sabe aquele bichinho que a gente abre a tampa assim, vai? Não, não é café não. Coca-Cola. Eu creio, Deus, eu creio nesse mistério. Olha, você vai tomar em outro canto, vai ter Coca-Cola lá. Deus vai mostrar na sua vida quem Ele é. Quantos creem, irmãos, assim? Também se vocês não crescem, eu cria por ela. Hoje, mas eu tenho certeza que você crê. Para encerrar, o arroz, o feijão e a salada. Fechou-se a porta. E aí eu disse para minha esposa, ainda falta carne. Ela me chama, meu nome é Gideão, não é à toa, né? Ela me chama de Gida. Gida, já tá bom. Você ainda quer mais o que? Eu falei, eu quero a carne. Quando eu fechei a boca, irmãos, abrimos a porta, ela disse, já estava esquecendo da carne. Antes dela terminar, eu falei, mas eu não estava não, eu já ia lá buscar. Porque o meu Deus, quando Ele manda completo. Olha pra cá, mas não cobiça não, que é meu. Tá vendo aqui? Quantas das vezes eu sentei em cima deste